Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Irmãos, vamos, sem demora, abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 47. Aqueles que nos visitam nessa noite, nós temos observado desde o capítulo 37 de Gênesis, a narrativa que nos revela a Deus e a relação dele com o seu povo, os filhos de Israel, por intermédio da história de Israel e de seus filhos, Jacó e seus filhos. E hoje nós chegamos ao capítulo 47. Dado o tamanho desse capítulo, eu não o lerei todo agora, eu vou ler até o versículo 17, então, já dentro do contexto da exposição, eu farei a leitura, então, do versículo 18 até o 31. Então, agora, Gênesis 47, de 1 a 17. E a palavra do Senhor diz assim: Então, veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: Dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: Se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado, de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Até aqui nós vamos orar e depois leremos o restante durante a exposição. Vamos ao Senhor. Ó Pai de amor, nós estamos agradecidos por mais essa oportunidade de, unidos aqui em fé, nos aproximarmos da Tua Santa Palavra. Cremos que é palavra viva e eficaz, transformadora,
penetrante, palavra salvadora, palavra que alimenta. E nós estamos aqui, ó Pai, te adorando, em espírito e em verdade, buscando nesse momento agora ouvir de ti mesmo essa palavra que nós tanto precisamos para o nosso sustento, para o nosso conforto, consolo, mas também para a nossa exortação. Fala conosco, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, certa vez, ali no contexto do Pernambuco, quando morávamos ali, nós fomos com um grupo de surfistas ali numa praia de surfista. É uma cultura bem interessante. Surfistas crentes evangelizando outros surfistas. E ali a gente trocando todo tipo de conversa, orando na praia. Eu me deparei ali numa cabaninha, na praia de Maracaípe, ali no Pernambuco, uma placa feita com uma prancha de surf antiga, velha. E naquela prancha, exposta ali, naquela barraca, estava escrito: eu conheci um homem tão pobre, que só tinha dinheiro. Aquilo me chamou muita atenção. E reflete bem a filosofia de vida desse grupo de pessoas que nós estávamos ali conhecendo mais, evangelizando. Conheci um homem tão pobre, que só tinha dinheiro. No meio daqueles surfistas ali, era praticamente uma regra absoluta: ninguém tem muito dinheiro. Eles vivem surfando. Comem o que tem, o que dá. Eles simplesmente vivem. E eles demonstrando ali o quanto eles valorizam esse estilo de vida. E preparando esse sermão, estudando esse texto, buscando uma série de coisas, me veio à mente essa expressão. É bem comum essa expressão na internet, eu não sei quem é o autor, não achei uma fonte segura, ela tem versões diferentes, mas o fato é que esse texto que nós estamos vendo hoje me fez lembrar dessa expressão, porque aqui nós temos nesse encontro de Jacó chegando ao seu filho José e agora sendo apresentado a Faraó, e Faraó, o homem mais poderoso, do reino mais poderoso daquela época. Mas é um homem que só tem dinheiro, só tem poder, posses, propriedades. É só isso que Faraó tem. Agora Jacó, um homem que nunca pôde habitar de maneira profícua na terra da promessa. Um homem está sem terra agora, saindo de Canaã, está sem poder. Ele é um patriarca, mas ele está chegando para ser ajudado no Egito. Ele não tem influência de governo, política. Ele é um patriarca de um grupo de 70 pessoas. Mas o texto nos mostra hoje, no capítulo 47, que o homem mais poderoso daquele tempo só tem dinheiro. E o patriarca, sem dinheiro, tem tudo. Ele tem a bênção do Criador da terra, e ele abençoa Faraó, ele abençoa a terra com a sua presença. E essa é a ideia, o foco central que nós encontramos nesse capítulo 47. Deus usa o seu povo como instrumento de bênção na terra. Jacó não tem nada, mas ele tem, na verdade, tudo o que ele precisa. Ele é o patriarca dos filhos de Israel. Ele tem a bênção do Criador de todas as coisas. Faraó comanda o Egito, mas até o Egito é do Criador. E o Criador olha para Jacó, como nós lemos no texto de Deuteronômio 32. Os filhos de Israel são a menina dos meus olhos. O foco central do meu olhar, em toda a história, em todo o tempo, dioturnamente, está no meu povo. Eu, o Deus da bênção, amo esse povo e cuido desse povo. Por meio desses movimentos que nós estamos vendo desde o começo na história que relata, e principalmente falando de José. Nesse encontro aqui de Jacó com o Faraó, de um lado nós temos um velho de 130 anos, sem terra, cansado,
abençoando o homem mais poderoso daquele tempo. Observe aí na sua Bíblia o versículo 7. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Por isso, irmãos, o meu objetivo hoje com esse texto é nos levar ao entendimento de que nós, o Israel de Deus, somos bênção nessa terra, na terra das nossas peregrinações, como diz Jacó. E é importante você ter a plena convicção disso, porque isso muda o seu coração, isso muda a sua mente, isso muda o seu jeito de viver. Não que eu queira que você se torne um hippie ou um surfista que odeia dinheiro, mas que você leve essa mesma mensagem não porque você não gosta das coisas que o dinheiro proporciona, mas porque você não é escravo do dinheiro. Você não é escravo nem mesmo das bênçãos, porque você entende que o Deus, Criador de todas as coisas, abençoa você e te usa como instrumento para abençoar outros. Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer essa ideia argumentando o ponto de partida que eu vejo no texto. Assim como Jacó fala com Faraó, em primeiro lugar, entenda, nós somos peregrinos nesse lugar. É muito importante que você tenha plena convicção disso, porque o seu foco, as suas emoções, até mesmo o seu trabalho, deixam de estar voltados totalmente para essa terra e começam a estar focados na vida eterna. E você diz, mas é essa a vida que eu tenho, eu preciso focar aqui sim, sabendo para onde você vai, sabendo que você tem endereço. Essa é uma expressão que lá em casa a gente repete muito sobre ter endereço, e isso é bem comum quando no meio do funcionalismo público, alguém está falando sobre segurança de emprego, oportunidades, e quem é concursado diz, eu não preciso disso não, eu tenho endereço, eu tenho segurança financeira, eu não vou ser demitido. Mas nós, como crentes, muito mais do que um funcionário público, temos endereço na eternidade. Portanto, a terra passa a ser só o local da nossa peregrinação. Você está passando por aqui. Dificilmente você viverá mais do que Jacó. Então, no máximo, é esse o tempo que você vai passar aqui. E quando você tem o foco na vida eterna, esse tempo ele se torna extremamente frutífero. Enquanto, se você não tiver o foco na eternidade, o tempo que você passa aqui se torna extremamente infrutífero. Por isso o Faraó tem tudo e não tem nada. Por isso Jacó não tem nada e tem tudo. Por isso José chega como um menino vendido, sem nada. E agora José é aquele que fez com que houvesse pão na terra que não tem pão. José é um grande gerente, talvez sim, mas foi Deus que fez tudo isso. Nós somos peregrinos e precisamos ser frutíferos, mas nós só seremos frutíferos se entendermos que somos peregrinos. José só queria voltar para Canaã. Ele foi vendido, ele foi abandonado, ele é escravo e ele quer voltar para o endereço dele. Mas enquanto ele não volta, ele é o homem mais frutífero de toda essa história. Ele faz com que o Egito seja a terra mais frutífera. Faraó confia tudo, todos os maiores do governo daquele tempo olham para José com admiração e dizem, eu queria ser como ele. Porque o olho dele não está no Egito. Ele não quer ficar no Egito. Mas enquanto ele está no Egito, ele quer ser frutífero. Porque como a Escritura nos ensina, a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas relações, tudo deve ser para a glória de Deus. E nós só vamos conseguir fazer tudo o que você já faz para a glória de Deus se você tiver o foco na vida eterna e não na terra da sua peregrinação. Ele orienta os irmãos dele, José, me refiro a ele, sobre quando eles chegarem no encontro com o Faraó, ele diz, olha, vocês vão dizer que cuidam de gado, vocês são pastores. E
Os irmãos chegam lá e tem esse encontro, versículo 3 nos diz que Faraó pergunta aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Então eles fazem conforme a orientação de José, conhecedor de todo o contexto do Egito. Eles dizem: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como os nossos pais. Mas tem algo que, nesse contexto de peregrinação, que eu estou afirmando para vocês, eu preciso dizer porque não está claro no texto em português. Logo aí, no versículo 4, quando eles dizem mais a Faraó: viemos para habitar nessa terra. A palavra habitar, ela, no original, pode ser traduzida literalmente, ser estrangeiro. É como se eles estivessem dizendo no nosso vocabulário: nós vamos peregrinar aqui, nós vamos ficar por um tempo pequeno, temporário. Ou seja, eles dizem que são pastores, mas eles querem deixar claro para Faraó: a gente não quer ficar aqui não, nós não queremos nos estabelecer. E aí você diz: mas por que é essa preocupação? Porque José orientou eles a dizerem que eram pastores. Tudo isso está ligado? José faz isso, essa orientação, exatamente para trazer segurança ao coração do Faraó, de que eles eram pastores de profissão, então eles não teriam interesse político, social, em serem dominadores, governantes, influentes no Egito. Então é gente que não ameaça o poder egípcio, o governo. Eles eram profissionais naquilo que nenhum egípcio queria ser. E essa é outra informação que a gente não encontra no texto. Ser pastor era algo abominável. Basta você olhar para o último versículo do capítulo 46. Ele diz: porque todo pastor de rebanho é abominável para os egípcios. Então temos a informação no texto anterior. Ser pastor é algo humilhante. Nenhum egípcio quer ser pastor. Então eles chegam e dizem: olha, a nossa família, e não só nós, os nossos antepassados, nossos pais, eram pastores. Nós somos os melhores pastores que você pode conhecer. O Faraó então diz: opa, esses não vão ameaçar, inclusive eles vão fazer o que ninguém quer fazer. Pode entrar. A porta está aberta para vocês. E eles estão dizendo que vão ficar por um tempo só. Ou seja, eles não têm interesse de se estabelecer, de criar raiz. Eles estão reforçando essa ideia de que não há intenção de domínio, de golpe, de tomada do poder no Egito. Nós somos peregrinos nesse lugar. Mas ainda assim, em segundo lugar, eu quero argumentar para você: nós somos abençoados nesse lugar. E é isso que nós vemos acontecer com esses pastores abomináveis para os egípcios. Deus abençoa Israel através de Faraó. É Deus quem está abençoando esses pastores. E isso é importante de observarmos no texto, porque é isso que Deus faz conosco. Não só nesse texto, mas a Escritura deixa isso claro. Vivemos com contentamento em toda e qualquer situação, porque sabemos que Deus está nos abençoando. Versículo 5 diz: então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. O nome dessa terra é repetido várias vezes, porque era necessário enfatizar. Eles pegaram o melhor bairro, o mais chique, o mais próspero. Vocês vão morar no melhor do Egito. E ele os coloca por chefes do gado que pertence a Faraó. Eles estão passando fome em Canaã. Eles chegam ali num lugar que ninguém quer trabalhar de pastor. Eles são os melhores pastores e agora eles viram funcionários públicos. Eles vão cuidar do gado do reino. E vamos ver o quanto esse gado se multiplica nesse capítulo, e esses homens então são abençoados. O fato é que Deus abençoa os filhos de Israel aqui através do Faraó. Ainda que eles sejam abominação no Egito,
E isso, emocionalmente, pode ser ruim. Você pode estar numa situação na sua vida onde as pessoas te olham com certo menosprezo e você fica abalado, chateado. Mas será que isso realmente importa? Quais são os valores nesse julgamento que estão sendo atribuídos? Deus os está abençoando para fazerem o que eles são bons em fazer. Eu vou dar um salto aqui para o versículo 12, ainda nesse contexto. Olha que interessante, eu não sei se na sua Bíblia há uma separação com o subtítulo entre o versículo 12 e o 13, mas se há, isso fica ainda mais atrativo para nós. Versículo 12 diz assim: E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. A ênfase aqui é, sustentou de pão. Simplesmente eu continuo lendo, versículo 13, e ele diz, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Lembra do capítulo em que ele interpreta o sonho das vacas magras? E o texto repete dizendo, eram muito magras, magras à vista, e as vacas magras engoliam, devoravam as vacas gordas. A fome era muito grande, devastadora, não há pão em toda a terra. Mas volta para o versículo 12, José os sustenta com pão. Percebe? Essa é a terra da nossa peregrinação, primeiro lugar, ok. Nem sempre essa terra é legal, mas Deus é o Deus da provisão. Ele é o pastor do Salmo 23, e Ele te dá pão quando não tem pão. Ele te sustenta quando a terra não te sustenta, quando a circunstância não te sustenta. É essa a informação que nós temos quando no livro do Êxodo conhecemos o maná. E tantas outras vezes, quando a água sai da rocha, é Deus dizendo, quando não tem, eu te dou. Não há pão em toda a terra conhecida. José sustenta Israel, os filhos de Israel, com pão, numa época em que não há pão. As aplicações aqui são inúmeras. Mas saiba, ainda que você esteja tendo uma visão pessimista da sua vida, se você verdadeiramente é um crente, que busca o Senhor, que se esforça por ser fiel a Ele, eu tenho certeza, você é abençoado por Deus. Pode estar passando por uma série de situações, de tratamento, de circunstâncias, como nós vemos José enfrentar, Jacó enfrentar, mas Deus está conduzindo todas as coisas. E Ele está te dando o que você precisa. E é essa informação que constantemente eu repito aqui sobre o Salmo 23. O fato dele ser o seu pastor e de que nada vai te faltar, não quer dizer que você vai ter tudo o que você quer, mas que você vai ter tudo do que você precisa. Você vai ter pão, mesmo quando não houver pão. Mesmo numa circunstância ruim, difícil, num contexto extremamente hostil, Deus tem você como a menina dos olhos dele, nessa terra da peregrinação. Por isso Deus abençoa os filhos de Israel no mundo que jaz no maligno. Percebe que as Escrituras nos falam que esse mundo jaz no maligno. Isso pode trazer uma visão pessimista para nós. Mas toda a Escritura diz, verdade. Esse mundo que jaz do maligno é a terra da sua peregrinação, é o deserto. Você está indo para a terra prometida. E muitas vezes é difícil toda essa circunstância. Mas eu cuido de vocês. Você vai ser abençoado nesse mundo que jaz do maligno. No Egito, você tem pão, na terra da escravidão. Desde o primeiro sermão dessa série sobre os filhos de Israel, irmãos, que eu tenho enfatizado que o herói da história não é José. E se eu cumprir essa missão quando nós chegarmos no último capítulo, eu já estou bastante satisfeito. Que você sempre que ouvir sobre José, se lembre, o herói é Deus. E aqui nós vemos claramente isso com essa ênfase sobre ter pão numa época que não havia pão. Não tem alimento porque José fez alimento.
Deus está nos revelando nessa narrativa que a bênção, a provisão, tudo aquilo para que o pão aponta, vem dele, vem de Deus. Ele é o Deus da provisão, ele se apresenta a nós como Deus da provisão. Não importa se em Canaã ou no Egito, não importa se com José ou sem José. José é um instrumento que Deus usou para que houvesse pão. Mas quem manda a provisão é o próprio Deus. Afinal de contas, quem decidiu fazer parar de chover? Não foi José. A fome acontece porque parou de chover. Se para de chover, para de ter semente, para de ter alimento. Os animais começam a morrer. O próprio Deus é quem estende a mão de bênção, ou então retrai essa mesma mão abençoadora. Daí, crentes mais experientes, mais maduros, se abalam tão pouco, diferente de crentes jovens, aqueles que estão se formando, que estão no primeiro emprego, e acontece algo, ou eles são demitidos e um desespero. Um crente maduro, normalmente, eu não estou dizendo que isso é uma regra absoluta, ele é aquele que diz, calma, calma. Se não está no controle das suas mãos, está no controle de quem tem que estar. Faz a sua parte. Descansa no Senhor. Eu estou doido para chegar nesse ponto de amadurecimento, para que eu nunca mais sofra de ansiedade, preocupação, pensamento acelerado. Não cheguei ainda não. Orem por mim. Deus, então, é quem estende e retrai a bênção. E eu queria aumentar ainda mais esse entendimento. Gostaria de fazer aqui uma relação do que nós vemos aqui nesse texto com o que Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 6. O Evangelho de João, nós vimos todo ele aqui na igreja. Começamos no capítulo 1 e fomos até o final. Passamos pelo capítulo 6, onde eu quero ler aqui um trecho. João capítulo 6, verso 32, diz assim: Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus se apresenta como o pão. Mas antes de fazer isso, ele deixa claro aquilo que eu estou afirmando para vocês nesse texto. Quando ele diz, entendam, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Não foi Moisés que deu maná, foi Deus. Moisés também não é o herói da história, Deus o é. Ele diz, o pão de Deus não é esse pão que vocês estão pensando. É uma provisão, é um sustento muito maior do que mero pão de padaria. E eles disseram, então eu quero. E ele diz, é esse que vos fala, eu sou o pão da vida. E quem come desse pão, ou seja, quem vem a mim, não tem fome. Será que depois da sua conversão, se você parar de comer, você não vai ter fome? Vai, não é disso que Jesus está falando. Ele está falando de algo muito maior do que mero pão como alimento. Ele está falando do sustento, da provisão, do cuidado que envolve toda a sua vida. Suas emoções, tudo. Tudo o que você realmente precisa. Quem crê em mim, jamais terá sede. E aqui entra no contexto da água da vida. Veja, irmãos, nesse mundo, onde vemos aí riquezas absurdas, fartura, do que nessa associação podemos chamar de pão natural, de alimento, de riqueza. Mas é um mundo que carece desse pão, do verdadeiro pão. Então, de alguma maneira muito sutil, o texto de Gênesis 47 já começa a nos trazer luz
para entender lá na frente esse momento que essas pessoas vivem com Jesus, e é narrado no Evangelho de João capítulo 6. Entenda, se você já confessou a Cristo, como Jesus disse, você já crê, você já foi a Ele. Então, você é aquele que tem pão. E esse pão, como não é mero pão natural, é um pão que é dado a você para que você compartilhe. Você deixa de ser simplesmente alguém abençoado e começa a se tornar alguém abençoador. Você é como José, instrumento que faz com que haja pão, para quem não tem pão. Cristo é o pão, Ele habita em você e você começa a anunciar o pão da vida. Por isso, estou me esforçando para argumentar com vocês. Você tem o que o mundo não tem. A pessoa mais bilionária do mundo, se não tem Cristo, não tem nada. Só tem dinheiro. E você tem tudo. Mesmo que não tenha tanto dinheiro, tanta influência, tanto poder, sei lá, aquilo que por vezes domina seu coração. Você tem o pão que salva um mundo que hoje apodrece e perece sem Cristo. Algo, metaforicamente falando, semelhante acontece no mundo hoje, como acontecia lá no Egito. O mundo está desfalecendo de fome. E eles acham que o que vai sustentá-los é dinheiro, é poder, é influência. Por isso, a corrupção é algo tão grande no Brasil. Porque eles estão focados nessa vida, nesse pão. Nesse que eu posso olhar, contar, me satisfazer e dizer, eu sou poderoso. Mas esses que vivem assim não olham para a eternidade. Porque se olhassem, não fariam o que fazem. Teriam um pingo de temor nos seus corações. Então, aqueles que parecem ter tudo, não têm nada. E muitas vezes, nós, que parecemos não ter muita coisa, temos tudo. E essa é a inversão do Evangelho que eu sempre falo para vocês, que Cristo anuncia com tanta convicção. O menor é o maior, o último é o primeiro. Os valores do mundo são invertidos. Se o mundo jaz do maligno, entenda. Os valores do mundo são inversos aos nossos valores. Foi isso que Satanás fez no Éden. Ele pegou a verdade e ele perverteu, ele inverteu, virou de ponta cabeça. Portanto, os valores que são afirmados por Satanás naquele diálogo são inversos à verdade. O homem peca, cai. E agora o mundo, naquela maldição de Gênesis 3, é governado por valores invertidos. A verdade distorcida. Pega-se a verdade, quebra-se, inverte de ponta cabeça e anuncia como sendo verdade. E às vezes nós, conhecedores da verdade, somos enganados por tão grande mentira, a exemplo de nossos pais, Adão e Eva. Entendendo, irmãos, que somos peregrinos, que somos abençoados nesse lugar. Também, em terceiro lugar, nós abençoamos esse lugar, e é isso que eu já comecei a falar aqui sobre o Evangelho. Versículo 7 diz que trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. A ideia que é importante de se perceber aqui é que o maior abençoa o menor. Faraó é seguro, poderoso, no maior império da sua época. Contudo, ele depende de Jacó para o abençoar. Jacó, precário, velho, sem terra, sem comida, agora depende do favor de Faraó, ok? Mas assim, ainda assim, ele é o benfeitor da bênção sobre Faraó. Faraó não tem bênção para Jacó. Ele tem terra, ele tem pão de alimento natural. Jacó tem o pão da vida. Ele é o patriarca, escolhido desde o ventre, antes da fundação do mundo. E aqui
é função de um patriarca o que ele faz. Veja, os filhos não abençoam o faraó. Ele entende que é papel dele. Nós veremos o quão rico é esse entendimento quando chegarmos no capítulo 49, quando ele abençoa cada um dos seus descendentes. Isso gera uma série de curiosidades ali no meio deles. Mas o foco aqui, irmãos, é que no mundo você pode ter tudo, como eu disse, mas a bênção só pode vir do Senhor e do povo do Senhor. Jacó entende isso, e ele faz isso. Nesse mundo, repito, ainda que você tenha tudo, se não tem a bênção, você não tem nada. Não é bem-aventurado. Então, quando você entende isso, você chega lá no Evangelho de Mateus e começa a ler o Sermão do Monte e entende. Por que os humildes? Por que os que choram? Por que os que são perseguidos são verdadeiramente bem-aventurados, ou seja, abençoados? Na nossa cabeça, no nosso sentimento, eu não quero ser humilhado. Eu não quero ser perseguido. Eu não quero ficar chorando, e o choro ali é de tristeza. E ele diz, é porque é a inversão do Evangelho. Você é perseguido pelo mundo, você é humilhado por um mundo que tem valores invertidos. E o mundo te persegue porque você me ama, me adora. E assim vai. Então ele diz, você é a menina dos meus olhos. Ele não diz, né? A ideia do texto. Irmãos, dentro desse contexto, já mencionei isso outra vez, mas preciso mencionar de novo. Nós abençoamos a terra e você tem que ter convicção disso. O texto de Lamentações, capítulo 3, verso 22, é um texto muito conhecido da maioria dos crentes. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Quando a gente estuda ali todo o livro de Lamentações e faz as devidas conexões com outros livros, nós começamos a entender, porque a Bíblia nos ensina isso, que esse mundo ele já não se consumiu no seu pecado e perversão, ou seja, os homens não se mataram todos ainda, porque nós estamos aqui. Deus não destruiu esse mundo que pervertidamente nega o seu autor, o seu criador. Não foi destruído porque nós estamos aqui. E você diz, mas por que ele não leva a gente embora logo? Já que eu tenho que estar com foco na eternidade, já que lá que vai ser bom, vai acabar o sofrimento, por que Deus está demorando? A gente vai ver isso aqui ainda hoje. Porque você, como aquele que tem a bênção, aquele que tem o pão, aquele que tem o evangelho, precisa multiplicar nessa terra. O número dos eleitos ainda não foi atingido pela consciência, conhecimento de todos sobre a salvação. É função minha e sua contar para eles. Dizer, olha, você sabia que Jesus já veio? Versículo 8 faz uma ampliação disso no verso seguinte. Que o Egito, o lugar que é famoso até hoje, onde sempre buscaram a tal imortalidade, com seus sarcófagos, técnicas de mumificação, os faraós eram deuses, viviam eternamente, então eles estavam ali passando por um processo, essa era a ideia. Nós vemos no texto, faraó tem tudo, mas tudo que ele quer é vida eterna. E esse é o grande anseio de toda a humanidade, nunca morrer. Porque se tem algo absoluto que põe fim a tudo de bom, é a morte. Para aqueles que vivem focados nessa terra. Faraó, pela sua cultura, e nós sabemos disso até hoje, é aquele que quer viver eternamente. Por isso, nesse encontro, ele podia ter perguntado e falado tanta coisa, mas ele olha para aquele homem com 130 anos, e o povo de Deus, historicamente, vivia mais tempo do que os egípcios. E ele olha para aquele homem, ele percebe a idade daquele homem, e ele diz, quantos anos você tem? Como é que faz para viver esse tanto? Verso 28, já lá na frente, olha que interessante. Diz, Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147.
Ele está com 130 na hora dessa pergunta, mas ele fica 17 anos lá ainda. Isso chama a atenção de quem quer viver muito, de quem quer conquistar a vida eterna. Cientistas hoje estão aí afirmando que já conseguiram nada. Sem Cristo, a morte é certa. Todos nós, se ele não voltar antes, vamos experimentar a morte do corpo, como Jacó. Mas não a morte eterna, não a condenação eterna, porque estamos em Cristo. As pessoas estão em busca da vida eterna na terra da peregrinação. Não tem jeito. É como querer anular a lei da gravidade. Não tem jeito. Jacó responde: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Mas ele diz algo estranho aqui: são poucos e maus. Tem ênfase no poucos, porque Jacó, aqui um pouco amargurado, começa a se lembrar que ele viveu algo em torno de 50 anos a menos do que Abraão, 50 anos a menos do que Isaac. Eles viveram aproximadamente 175, 180. E ele diz: são poucos os anos da minha vida. Agora imagina ele falando isso para um faraó. No Egito, as pessoas não chegavam a 110 anos. Os historiadores afirmam. E ele diz: já estou bem velho, estou sentindo que a morte está chegando, e é pouco tempo. Mas tem algo mais. Porque um homem que sabe que é patriarca, que tem os olhos na terra prometida, que entendeu a mensagem da salvação, ele entende algo mais. Esses poucos aqui reforçam a ideia do contraste entre a temporalidade, por isso ele fala de peregrinação. O foco dele é a terra prometida, que aponta para a verdadeira terra prometida. Um contraste entre essa temporalidade e a vida eterna. Jacó provoca a inteligência de Faraó, que possivelmente sonhava com essa longevidade. Quando ele fala de maus, é um retrato de fato da vida de Jacó. A ideia da peregrinação, de não ter podido fixar-se ali em Canaã, fixar raízes, quando ele foi afligido, né? Sua vida de Jacó, de enganador, que recebe como consequência da sua enganação ser enganado por Labão, enganado por seus filhos, e é um homem que traz esse peso nesses 130 anos de vida. E o apóstolo Pedro, lá no Novo Testamento, traz esse entendimento com maestria, dizendo: olha, em toda a história do povo de Israel, esse povo é peregrino na terra. E eu e você precisamos saber, nós somos peregrinos até hoje, somos forasteiros, nós temos endereço, mas não é aqui. E quando eu digo não é aqui, isso é assunto para outro dia. Até que é aqui, mas é tudo refeito. Então nós já temos posse da terra que é nossa. Ela só precisa passar por uma recriação. E Cristo nos garantiu que vai fazer isso. Mas o texto nos mostra esse aspecto de peregrinação. Jacó é peregrino, não só pelas mudanças geográficas, mas pela promessa da terra. Eu quero então aqui ler os versículos finais. Não se preocupe, tem muito versículo ainda, mas a parte que eu me dediquei mais foi essa primeira parte. Nós vamos ler e entender algo importantíssimo para a conclusão dessa narrativa. Eu vou ler a partir do versículo 18, que diz: findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e o meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção,
que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tem dado. Achemos mercê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, porém que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhes disse Jacó: jura-me. Ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Nós acabamos de ler o trecho que narra a morte do patriarca Jacó. Antes de chegarmos nesse momento da morte, eu não sei se isso te chamou a atenção, mas no versículo 25, nós percebemos que as pessoas estão perdendo tudo, eles se tornam escravos, e eles dizem: a vida nos tem dado. São os egípcios. É assim que o mundo vive. Se você der dinheiro, poder, eles olham para você e dizem: a vida nos tem dado. Mas para nós não é assim. A nossa vida está no Evangelho, na fé. Isso me saltou aos olhos num texto que nos mostra o declínio egípcio e a ascensão israelita. Versículo 14 até o 21 é o declínio. Eles perdem tudo. Primeiro, eles chegam para José e eles entregam dinheiro para ter alimento. Depois eles entregam gado no versículo 16. Versículo 15, dinheiro. Versículo 16, gado. Versículo 19, eles entregam a terra. Versículo 21, eles entregam a própria vida. Eles estão perdendo tudo. E eles dizem: a vida nos tem dado. Aqui começa o sistema de escravidão de forma ampla no Egito. Eles estão entregando tudo. É o próprio povo do Egito. E, por outro lado, por isso eu prometi que não ia demorar tanto, vemos a ascensão dos israelitas. Quando o texto faz uma transição e, a partir do verso 27, fala da ascensão dos egípcios e depois da morte de Jacó. Verso 27 diz: assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nela tomaram possessão, foram fecundos e muito se multiplicaram. Essa é a prosperidade. Nós vimos que abençoamos esse lugar com as nossas vidas, com o nosso estilo de vida, por isso fica aqui mais uma vez o alerta que eu trouxe domingo passado. Multipliquem-se, não só tendo filhos, não só adotando quando há a impossibilidade ou dificuldade de ter mais filhos, mas também filhos no Evangelho, como Paulo fala. Todos são meus filhos. Evangelize, anuncie, multipliquem o número dos crentes. Se os bons não multiplicarem, os maus estão se esforçando todos os dias para se multiplicar. Israel é abençoado, alimentado na terra da sua peregrinação, na terra da dificuldade. E o texto nos diz que ele tem possessão, tem fecundidade e multiplicação. O próximo livro, Êxodo, estima-se que eram mais de 2 milhões de israelitas quando eles saíram de lá. Aqui estamos lendo 70 pessoas. Saem aproximadamente mais de 2 milhões de israelitas com Moisés. Assim, estimam os historiadores pelos números dos homens, eles fazem o cálculo, supondo o número de mulheres e talvez de crianças. Gênesis capítulo 1 diz: Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra.
Salmo 127, verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Essa ideia expressa no momento da morte de Jacó. Por isso ele diz: coloca a mão na minha coxa. Isso aqui é um eufemismo para partes íntimas. O literal é: coloca a mão na minha virilha, na minha genitália. E você diz: mas que loucura. De fato, para nós é. Mas era uma forma, uma prática comum, segundo os historiadores, nesse período, de se fazer um juramento solene, especialmente algo que estava ligado à descendência. Por isso na virilha, por isso era dessa forma. Ciente da sua iminente morte, o patriarca se assegura da sua última vontade por meio de um juramento que envolve a parte do seu corpo de onde se origina a vida. Onde era feita a circuncisão. Os estudiosos são unânimes em afirmar que a razão desse gesto ela é um pouco incerta. Mas é bem provável que fosse assim, porque esse juramento envolve a certeza da continuidade da sua linhagem após a sua morte. Então era um juramento específico, uma forma de juramento específico. O corpo de Jacó seria então levado de volta para ser sepultado na caverna de Macpela, onde jazia ali Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Lia. E ele quer ter certeza: meu corpo vai para lá. Não deixa meu corpo aqui na terra da peregrinação, não. Como nós vimos domingo passado, irmãos, morre o velho corpo de Jacó, é redimido e levantado o grande povo de Israel. E nós, o Israel, seguimos daqui. Nesse meu último argumento, seguimos daqui multiplicando. Precisamos evangelizar, ter filhos e adotar. Seguimos daqui abençoando. Você é receptáculo da bênção, você precisa abençoar. E se você é um vizinho que não é abençoador, se você é um funcionário que não é abençoador, se você é um patrão que não é abençoador, um aluno que não é abençoador, você não está vivendo o Evangelho. Porque se viver o Evangelho, você é abençoador. E assim então Deus te abençoa.